Leitura direta do Novo Testamento, com texto, capítulo por capítulo, sem comentários. Evangelho de Marcos, capítulo 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vês quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhe um preso, qualquer que ele pedisse. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhe disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daqueles a quem chamais reis dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? Eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e, postos de joelho, o adoravam. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrito a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita, outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que derribas o templo em 3 dias e o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Ó Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabatani. Isso, traduzido, é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado,
Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Bom ter você na leitura do Novo Testamento. Até o próximo capítulo. Deus te abençoe rica e abundantemente.